Oiê, eu me chamo Heloísa e hoje eu estarei falando com vocês sobre pitch. Então a ideia é que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento muito claro de como vocês vão montar o pitch de vocês. Falando sobre mim, eu sou aqui de Barra do Garças, Mato Grosso, faço parte do Rotaract da minha cidade, tenho participação em eventos de inovação, já rodei um projeto na pré-incubação e vai ser um prazer muito grande falar de um assunto que eu gosto tanto. Bom, então o que seria o pitch? O pitch, como o próprio nome diz, vai ser uma apresentação curta que vocês precisam estar vendendo a ideia de vocês. Nesse momento, o negócio de vocês não precisa estar tão amadurecido, mas vocês precisam ter uma ideia muito clara do que vocês querem ali para aquele negócio. E vocês precisam ter também um convencimento muito bom para convencer quem está escutando que a sua ideia é boa, que ela é válida, que ela vai para frente. Bom, é importante pensar que essa apresentação é uma apresentação rápida, pode variar de até 4 minutos, até 5 minutos, vai depender do que está sendo pedido, e vocês precisam ser muito claros, até porque é um tempo pequeno, então vocês precisam usar sabiamente o tempo que vocês têm. E pensando que, justamente, um dos grandes poderes da oratória é vocês poderem direcionar o seu discurso de acordo com o objetivo que vocês querem passar, de acordo com o entendimento que vocês querem que quem está escutando vocês tenha. E aqui eu até trago uma estrutura de pitch para vocês. Ah, mas essa estrutura obrigatória, eu tenho que seguir sempre nessa ordem? Não. É uma ordem sugerida, uma ordem básica, mas de acordo com a ideia de vocês, vocês podem alterar da forma que fizer mais sentido. Então, começando aqui pela apresentação pessoal. A primeira impressão conta muito. A sua apresentação pessoal é o pontapé para o restante do seu pitch. E eu tenho para mim que se você começa algo bem, se você começa a apresentação bem, você começa a se sentir mais confiante para o resto da sua apresentação. Então, foca em um bom começo para manter aquilo. Tem até um livro do Napoleão Hill, que é O Mais Esperto que o Diabo, em que em um certo momento ele fala: olha, os primeiros 90 segundos são ali responsáveis pela pessoa tirar uma primeira impressão de você. Então, naqueles primeiros segundos, principalmente para o vendedor, para você que precisa convencer, você tem que usar bem, para a pessoa ter uma impressão legal de você e você manter aquele mesmo padrão. Então, aqui, vocês vão falar sobre vocês, o nome, pode trazer a idade, pode trazer de onde é, falar o nome do negócio e uma proposta muito curta do que ele propõe. Ah, mas tem também uma sugestão aqui bem interessante até, de vocês tentarem buscar a criatividade, né? Buscar a curiosidade primeiro. Então vocês trazem uma pergunta que instigue a pessoa, uma pergunta relacionada ao negócio de vocês. Depois dessa pergunta, então você faz a pergunta, pausa um segundinho e já fala o seu nome, o nome do negócio e a proposta, que é também uma sugestão bem interessante de seguir. Seguindo, a gente tem que apresentar o nosso problema. Empreendedor resolve problemas reais, então a gente tem que deixar ele bem claro aqui. E uma ideia legal é vocês tentarem buscar a emoção, a conexão de quem está escutando vocês. E por isso a sugestão do storytelling. Vocês pensarem no problema real, em quem está envolvido naquilo e como que vocês podem contar uma historinha sobre aquela pessoa, sobre aquela situação que demonstra ali muito bem o problema que vocês resolvam. Pensando que também não se empolga muito na história, porque a apresentação é curta e vocês têm outros tópicos para comentar. Mas é muito interessante a ideia do storytelling porque realmente cria uma conexão muito grande. A pessoa pode se reconhecer na história que você está contando. Outro ponto, você apresentou muito bem o seu problema. Está na hora de mostrar a sua solução. Naquele problema que você mostrou, como que você resolve ele? Então, seja claro, mostra os benefícios, mostra tudo que você traz ali no seu negócio, que mostra que ele é bom.
E até porque as pessoas vão compreender a sua linha de raciocínio. Olha, ele se apresentou, falou do problema, está mostrando a solução. Eles vão acompanhando o que você está apresentando para eles. Em seguida, a gente tem que pensar no público do seu negócio. Quem que é a sua persona? Você conhece o tamanho desse mercado? Então você precisa pensar em para quem você vai vender. Quem que é o seu público principal? E aqui nesse momento é importante até para vocês entenderem se esse negócio é mesmo viável, se vocês estão com entendimento legal do que vocês estão propondo. E é até interessante aquela ideia das pesquisas, dos formulários, porque você começa a entender um pouco melhor sobre os seus clientes, entender os desejos, os gostos e alinhar a sua ideia a, de fato, ali a necessidade do seu público. Então é muito interessante. Até porque, se você faz uma pesquisa dessa, você consegue trazer dados aqui para sua apresentação. Ah, mas tem que ser algo elaborado? Não. Ah, eu vendo doce. Ah, uma pesquisa descobrindo quais sabores as pessoas gostam. Um exemplo claro. E você pode trazer isso aqui e trazer como diferencial, por exemplo, sabores diferentes, que seria muito interessante. Então, no próximo ponto, você sabe para quem você vai vender, mas quanto que você vai cobrar? Como que você vai ganhar esse dinheiro? Se você tem já um valor, é muito interessante. Até porque, principalmente para a indústria alimentícia, o que acontece? Você tem um valor de investimento muito alto. É gás, é ingrediente, é mão de obra, tem muita coisa envolvida e vocês precisam pensar em um valor que vocês consigam tirar tudo que foi investido e ainda manter um lucro. Então, é algo muito importante, é algo que faz total diferença para o negócio de vocês dar certo e para vocês demonstrarem aqui também. Lembrando também daquela ideia do PJPF. Conta de empresa é conta separada da sua conta pessoal. Senão você começa a ver o dinheiro chegar, começa a gastar e você perde uma noção real de como está a sua empresa. No outro ponto, é como aquela frase: nada se cria, tudo se copia. Então, é claro que vocês vão ter muitos concorrentes e muita gente no mesmo setor de vocês. Mas e aí? Você conhece os seus concorrentes? Você sabe em que ponto você se destaca deles? Isso aqui é a virada da chavinha. Porque se você consegue apresentar em que aspecto você é melhor, você está com o seu negócio à frente. Então é interessante você compreender e conhecer quem está ali no mesmo ramo que você. Canais. Você sabe para quem você vai vender, quanto você vai cobrar, mas de que forma vocês vão entregar esse conteúdo? Quanto vocês vão cobrar? Como que vocês vão distribuir? Então aqui, na parte dos canais, é pensando justamente nessa forma. Vocês entender os canais mais promissores vai fazer total diferença. Ah, hoje em dia, um exemplo claro, rede social. Rede social tem muita atenção. Se você faz um conteúdo legal, você chama muita atenção. Ah, não, eu não quero rede social agora como principal ponto de venda. Eu vou só divulgar lá, mas vender mesmo, eu vou vender na rua. Olha, tá aí mais canais. Então é pensar dessa forma. Você vai vender diretamente para o seu cliente, você vai vender ali para o mercado, como que você vai fazer? Então são várias opções e tudo ali para você pensar de fato em como você vai estar gerindo esse negócio. Outro ponto, então a gente falou aqui, deixa eu voltar aqui. A gente falou dos canais, falou dos diferenciais. Então pensando que você começou bem, você manteve bem, você tem que fechar bem. Você tem que fechar a altura ali da sua apresentação. Então, nesse final, você apresenta a sua equipe. Então, se você tiver um slide, coloca a fotinha das pessoas, coloca o nome e a função embaixo, que é bem legal, para dar esse reconhecimento em quem está junto com vocês. E vocês finalizam com impacto. Ah, mas o que é finalizar com impacto? Uma frase chamativa, curta e que esteja totalmente relacionada ao negócio de vocês. Sabe aquelas frases que grudam, que na hora que a pessoa lê, é tipo um slogan, a pessoa lê e já lembra na hora do seu negócio. É isso mesmo. E não só para você fechar bem, mas para as pessoas entenderem que você está finalizando. As pessoas entenderem
é importante porque se você fecha de uma forma muito aberta, as pessoas não vão entender, vão ficar paradas, você vai ficar parado e isso causa até um constrangimento. Então feche bem, deixe muito claro que você está ali fechando. Finalizado então o nosso bloco sobre como montar o pitch, sobre os tópicos e apresentação sobre cada um deles e por que não apresentar um pitch aqui. Lembrando que a empresa que eu vou apresentar é totalmente fictícia, uma ideia totalmente aleatória para servir de teste e quem sabe inspirar vocês quanto ali na criação do pitch de vocês, quanto na colocação das informações. Então, peguei aqui meu celular, coloquei no cronômetro e vou pedir para quem estiver assistindo fazer o mesmo. Vamos ver em quantos minutos eu consigo terminar esse pitch. Já vou dar o play aqui. Você gosta de autenticidade e personalização nas suas peças? Você precisa conhecer a Urban Pins. Eu me chamo Heloísa e hoje eu tenho um prazer em apresentar essa loja que transmite personalidade. Você já foi aquele jovem que buscava autenticidade, mas encontrava só peças aleatórias e muito gerais nas lojas que você ia? Pois é, eu também. E pensando nisso, que a Urban Pins surgiu. Nós somos uma empresa que cria e vende broches totalmente exclusivos e personalizados. Nossas peças têm o cuidado de serem feitas à mão, refletindo sua personalidade, a pessoa única que cada um de nós somos. Então, nossos broches são feitos à mão, com designs únicos, então o cliente pode falar o que ele espera daquela peça. Nós nos inspiramos também totalmente na cultura urbana e tudo que há de novo no mercado. Sobre o nosso mercado, nós vendemos para jovens, turistas, colecionadores e todos aqueles que não abrem mão de ter peças exclusivas. Os produtos são exatamente isso, refletem exclusividade e ainda são sustentáveis. Sobre a nossa receita e o capital. Os broches vão variar de valor ali até os R$ 20, vai depender dos produtos que estão sendo colocados à venda. É diretamente nas ruas, porque a gente entende que nas ruas a gente vai conseguir alcançar públicos gerais que a gente quer e apresentar essa ideia diferente de negócio. Futuramente, se estiver dando certo, também queremos expandir para vendas online. Sobre os nossos diferenciais, nós somos os melhores porque nós temos produção artesanal, é tudo feito à mão, é exclusivo, design único, porque o cliente também participa da criação da peça, sustentabilidade ali nos materiais que a gente utiliza e personalização justamente nessa liberdade de formatos, cores e afins. Sobre a equipe, é formada por mim, Heloísa, que cuido da parte das vendas, e o nosso querido Xamã, que cuida ali da parte da produção e todo o criativo para que essas peças sejam únicas. E quando você quiser algo que reflita autenticidade, se lembre, é único, é autêntico, é o Urban Pins. Bom, falei até mais rápido do que imaginava. 2 minutos e 38 aqui no meu celular. Então a gente conseguiu bater a meta de estar entre os 4 e 5 minutos que são ali de praxe nos pitches. Podem ver que eu comecei com aquela pergunta instigando a curiosidade. É uma empresa aleatória, não tenho muita informação, mas fui inventando alguns dados, inventei uma equipe, só para mostrar para vocês realmente o quanto vocês podem explorar um pouco mais. Bom, continuando então a nossa apresentação. Esse primeiro bloco do pitch está finalizado, mas a gente precisa comentar sobre outro tópico que é muito importante. E a oratória é a outra parte. Mas por quê? Oratória é persuasão, é a arte do convencimento que você tanto precisa na hora de apresentar o seu pitch. Então, pensando ali sobre algumas técnicas de oratória. Primeiro, você tem que dominar o assunto. Você tem que conhecer muito bem o seu negócio e estar preparado para possíveis perguntas, por exemplo. Segundo, você precisa conhecer o seu público. Ah, mas por que conhecer? Eu nem sei quem vai ser o jurado. Mas você pensar que, olha,
Meu jurado vai me avaliar de uma forma mais formal, né? Então eu tenho que apresentar um pouco mais formal ali no meu vocabulário. Mas, eu tô vendendo lá na praia, eu tô vendendo lá na rua, tô falando com o seu Zé. Você não vai ser formal com o seu Zé, você vai usar um linguajar mais do dia a dia. Então é você adaptar o seu discurso de acordo com quem está ali com você e com quem você está falando e apresentando. Terceiro, treinar bem, porque oratória é também prática. Pitch é prática. Com o treino, você vai apresentando de uma forma tão automática que você não vai ter erro. Se você errar, você vai saber adaptar e continuar. Porque isso é importante também. Olha, eu errei, mas parei, respirei, continuei. Você não fala, errei, acabou. Não, você continua. São 5 minutos, são 4 minutos, é o tempo que você tem. Você não vai ter outra oportunidade, você tem que falar ali. E eles também vão observar isso, sabe? O seu interesse em continuar, o seu interesse em apresentar. Quarto, faça pausas. Não fala tão rapidão. Vai dando pausas, vai dando ênfase ali no que você precisa, dá umas respiradas e continua. Quinto, seja objetivo, porque claramente você tem poucos minutos e você precisa ser muito claro, você tem muita coisa para comentar dentro daquele espaço ali de tempo. Aqui eu trago sobre algo muito legal, que é inclusive de um livro que eu indico, que é ali O Corpo Fala. Mas o que seria então essa linguagem não verbal? É aquela ideia. Os olhos são a janela da alma. Porque oratória não é só o que está sendo dito, é o que está sendo observado. O seu rosto diz muito sobre você. As suas expressões faciais, os seus movimentos falam muito sobre você. O que adianta eu falar algo afirmativo de sim e tiver com a minha cabeça bem aqui? Isso vai passar segurança? Você está se contradizendo nos seus próprios movimentos. E isso é importante na oratória. Porque primeiro você monta o seu pitch, você treina o seu pitch, conhece bem ali o que você vai falar, e depois você vai adequar os seus movimentos de acordo com o que você sabe, de acordo com o que você está falando. Uma dica para isso: gravar vídeo. Apresenta gravando vídeo, para você poder assistir o seu vídeo e ver onde você pode melhorar. Apresenta na frente de um espelho, vai treinando na frente de um espelho, pensa nos movimentos, pensa no que dá para você incluir em um momento e outro. E aqui, essa questão da linguagem não verbal que esse livro traz é muito interessante, porque ele basicamente divide o nosso corpo em partes. Cada parte simboliza algo. Começando lá de baixo, o boi, que é ali daquela região ali do abdômen, ele está mais relacionado à vida instintiva, à vida sexual. Também naquele pensamento que assim, quando você come, como que você fica? Barriga estufada, né? Desleixada, largadão no sofá. É mais ou menos isso. Porque, eu tô apresentando aqui com o meu braço esticado lá embaixo. Quem vai estar te assistindo com o braço esticado lá embaixo? Nossa, mas que pessoa largada. E outra questão, você está criando dois pontos de visão. A pessoa não vai saber se ela olha para a sua mão lá embaixo ou se ela olha para o seu rosto e tenta se concentrar na sua gesticulação. Então, isso é importante. O próximo é o leão. Então, desde ali do umbigo até mais ou menos aqui no peitoral. E você forma mais ou menos uma caixinha nesse ambiente aqui, desde o umbigo até o peitoral. E é justamente onde você vai manter as suas mãos. Então, você vai tentar gesticular aqui dentro dessa caixinha, que é a sua vida emocional, vai dizer muito sobre você. Mas eu quero dar ênfase em algo que eu tô falando. Vai e volta, abaixa um pouquinho e volta. Vai depender ali do que você quer passar, da ideia que você quer transmitir. E o último é a águia, que é a nossa cabeça. E ela vai trazer a nossa vida mental. Então, se você tá com expressão muito triste, vai ser sentido aquela expressão triste. Você tá muito séria. Vai dar de perceber que você tá muito séria. E nesse momento aqui, eu lembro de uma experiência profissional. Em um certo período, eu trabalhei com atendimento ao público. E sempre me diziam assim: Heloísa, quando você vai atender o celular, você atende sorrindo. Eu ficava, mas por que eu tenho que atender sorrindo?
De certa forma, o seu sorriso, ele é contagiante. Então, quando você fala sorrindo, as outras pessoas parece que começam a perceber a sua empolgação. E isso ajuda muito aqui nesse momento. E aí, então, o homem vai ser o conjunto disso tudo. Nós somos o conjunto disso tudo, que são da nossa parte consciente e da nossa parte ali inconsciente. Outro tópico importante é dessa postura tão legal. Vocês gostam ali de filmes de super-heróis? Então vocês já vão ter observado essa questão aqui, que é da postura do super-herói. Por quê? Ele fica o quê? Ereto, peito estufado, para fora, cabeça erguida. Não aquela cabeça que vai chegar o queixo lá em cima, na altura média. Porque senão muito acima, superioridade, muito abaixo, você tá para baixo, tá com vergonha, tá com medo. E por que essa postura? Antes da sua apresentação, se você estiver ali muito nervoso, você quiser mais confiança, você faz essa postura, né? Coloca suas mãos, fecha suas mãos, coloca aqui na cintura e faz essa postura na frente do espelho, porque mesmo que de uma forma momentânea, você vai se sentir mais confiante. É uma postura de confiança. Ah, mas é só por alguns minutos. Mas lembra aquela ideia de você começar bem para você se sentir confiante e manter? É justamente isso. Se você começar bem, você vai ter aquele incentivo e ali para estar continuando melhor e só manter aquele padrão. Então, é uma postura muito legal para isso. Outro tópico. Ah, vai que você me solta uma palavra difícil lá no meio desse pitch. Vai que você tá nervoso e começa a enrolar as palavras. Faz trava-línguas antes, treina ali a sua articulação, até porque isso vai melhorar a sua dicção e vai evitar esses gaguejos. Eu até deixei um exemplo ali do lado. Por final, então eu falei sobre pitch, falei sobre oratória, então 2 tópicos muito importantes, mas eu queria deixar algumas dicas aqui também. Por quê? Quando vocês participam de um projeto como esse, um projeto muito lindo, vocês precisam ter uma mente além também. Olha, finalizei o projeto, eu vou fazer o que agora? Vocês têm que ir atrás de mais oportunidades. Vocês têm que continuar nesse meio. E por isso eu deixei então aqui algumas dicas. Primeira delas, buscar por editais. Ali eu deixei o do Sebrae Startups, que abrem vários editais, você pode cadastrar o seu negócio lá e ficar atento. Por que isso? Olha, vão ter editais que vão te dar subvenção econômica. Você vai poder receber um valor ali em dinheiro, um apoio financeiro, para investir no seu negócio. Mas tem editais que vão ser mentorias, que vão te capacitar para você gerir o seu negócio. E eu acho assim que todo auxílio, todo incentivo é muito bem-vindo. Então é muito interessante vocês pensarem nessas oportunidades também. Ai, Heloísa, mas o formulário de inscrição é muito grande, é muito detalhista. Mas pensa comigo. Se você está pensando assim, quantas pessoas não pensam assim também? Então a concorrência já não é muito alta. Você tem que aproveitar essas oportunidades. Segundo, procure por um ecossistema de inovação local. Heloísa, mas por quê? Porque nesses ambientes a gente vai ter a comunidade, a gente vai ter empresa, a gente vai ter gente ligada nas tecnologias, no empreendedorismo e vão ser pessoas que vão estar se ajudando. Ali no link eu deixei para vocês do ecossistema que a gente tem aqui na minha região, aqui na minha cidade, que é a Roncador Valley. E a gente promove muito evento, tem muita palestra, tem meetup, tem muito incentivo, até mesmo caravana para ir em evento em cidade vizinha. E isso vai fazer total diferença para o negócio de vocês também. Terceiro, façam networking. Conheçam pessoas da área que vocês precisam. Ah, eu tô com dificuldade no financeiro. Conhece alguém no financeiro, troca uma ideia. Troca experiência é muito valiosa quando a gente pensa em empreendedorismo. E aí, então, caminhando aqui para essa apresentação, para a finalização dela, eu quero deixar uma frase muito legal, que eu gosto muito e que é lá do Rei Leão. Você é muito mais do que pensa que é. Reconheçam o potencial de vocês, reconheçam o quanto vocês podem ir longe. Também deixei as minhas redes sociais,
Agradeço a cada um que assistiu esse momento, espero que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade para me mandar mensagem, para trocar ali experiência e conversas também. Muito obrigada, desejo muito boa sorte na apresentação de vocês.